Olá, aguardando o pessoal chegando. Hoje vamos conversar sobre atenção plena durante a mediação. Um dos grandes pontos para o mediador nada mais é do que trazer as partes para o aqui e agora. O que nós percebemos é que as partes, enquanto estão durante uma mediação, eles estão a todo instante lembrando do passado, trazendo emoções de algo que aconteceu. Sempre nesse ponto que o mediador ele vai trabalhando, tendo em vista que as partes estão muito presas ainda ao passado, às histórias, às lembranças, às emoções do passado. E o nosso grande desafio é trazer as partes para o aqui e agora. E isso às vezes demora, porque nós temos que escutar. Precisamos deixar as partes esvaziando toda aquela emoção que está dentro de si, de toda aquela vivência que foi passada, que trouxe aquele conflito. E esse é o grande desafio do mediador, né? E diante disso foi que veio esse projeto da justiça sensorial, até mesmo para ajudar os próprios mediadores durante uma mediação. Porque vale ressaltar que o mediador ele não é terapeuta, ele não tem formação em terapia, ele tem técnicas que levam o indivíduo a chegar num determinado ponto e chegar e estimular. Nós apenas estimulamos o entendimento para que se chegue a um determinado acordo, empoderando as partes. Mas isso demora. Na prática, isso demora muito, tendo em vista as emoções que ainda estão pulsando, né, durante as emoções, as mediações. E é por isso que nós trazemos, então, os 5 sentidos estimulados para ajudar o próprio mediador e também as partes a se centrarem no aqui e agora. E aí você pode me perguntar, Sheila, por que esses óculos escuros? Porque esses óculos escuros representam, eu tenho usado para um pouco a razão escurecida. Nós precisamos trazer as emoções na mesa para serem trabalhadas e depois disso focarmos no objeto que chegou ao determinado conflito. Porque na realidade aquele objeto do conflito é mais as partes gritando para que as suas emoções sejam escutadas. E vocês já observaram que o nosso cérebro, ele apenas está ali quietinho, aguardando estímulos. E como é que nossos estímulos chegam ao nosso cérebro? Através dos buracos que nós temos. Nós temos um buraco aqui no ouvido, que vai chegar som, palavras, né? Frequências que levam até o cérebro. E aí o cérebro ele vai fazer uma leitura. Se essas informações forem negativas, ele vai reagir, vai levar o indivíduo a um determinado comportamento. Se as informações que entram por esse buraco aqui, que é o ouvido, forem positivas, ele vai te transformar e vai te levar a um outro tipo de comportamento. Então, por isso que os estímulos sensoriais são muito importantes, porque eles que equalizam as emoções e eles que vão ajudar na mudança do comportamento para a resolução de um conflito. Né? Então, por isso que é muito importante termos um terapeuta do som para equalizar, para elevar um pouco essa frequência vibracional. E aí você me pergunta, qual outro buraco aí, Sheila, que você tem? Olha, tem um outro buraco aqui também, é o nariz. Meu nariz vai levar informações para o cérebro. Esses cheiros de boas lembranças vai te trazer, vai levar ao cérebro novas informações e ali você eleva a sua vibração. Ou pode ser ao contrário. Algum cheiro pode te irritar, pode te trazer lembranças negativas, né? Às vezes alguns cheiros te irritam, tem pessoas que são alérgicas a determinados cheiros.
né? Então, o cheiro, ele depende de um indivíduo para o outro. Isso aqui é uma porta de entrada ao nariz. O ouvido também é uma porta de entrada para o cérebro, né? Para levar informações, né? A nossa boca, outro buraco, que é aqui que vai levar também informações para o cérebro. Então, palavras negativas, ofensas que um emite ao outro, tudo isso vai levando ao cérebro frequências baixas. E são nessas frequências baixas que estão os conflitos. Os conflitos moram na baixa frequência. E o objetivo de levarmos esses buracos que nós temos, nariz, boca, ouvido, olho, outro buracão aqui, que aqui estou vendo muitas coisas. Se eu visualizar muitas coisas negativas, estou levando para o cérebro também informações negativas. Então, como é bom durante uma mediação eu estar num ambiente leve, eu visualizando cores leves, né? Eu ter um coffee break ali, ser mimado. Cris aqui está nos assistindo, que o foco dela são as flores, as ikebanas. Então, é a porta das ikebanas está no olho, é o visual que está levando ao cérebro novas informações. A flor também está levando nariz, cheiro bom para o cérebro. Então, ele vai te levar novas informações e vai te tirar daquela frequência baixa. Isso vai ajudar muito, muito, muito ao mediador, porque o nosso grande objetivo durante uma mediação é conseguir trazer para o aqui e agora. É o aqui e agora. Olha, você tem um conflito, você trouxe aqui um conflito, né? No caso de um conflito para o judiciário, tem um fato ali é fato. Por exemplo, tem uma partilha de bens, vou dar um exemplo aqui básico, tem que resolver aquela partilha de bens, né? Ali, o mediador, ele não é terapeuta, ele não vai cuidar das emoções. Então, por isso, uma forma de amenizar, de escutar um pouco essas emoções, a proposta é que possamos ter terapeutas integrativos, porque eles dão respostas muito rápidas para esses 5 sentidos que vão levar ao cérebro novas informações e vai conseguir elevar rapidamente a frequência. Claro que não vai ser uma frequência super elevada, mas já vai reduzir, já vai melhorar aquela frequência densa que estava e vai conseguir elevar um pouco mais aquele patamar. Aquele pouco patamar que foi elevado já vai ajudar muito ao mediador, entende? Para conseguir mostrar para o indivíduo que ele tem ali um objeto que precisa ser resolvido da melhor forma possível. E para as partes também. E eu já participei de vários conflitos, dentre eles até partilha de bens, e foi muito interessante, porque depois que você acalma, você acolhe as emoções. Olha só, quando você acolhe as emoções, aquela história, aqueles apegos, aqueles bens, é incrível como o indivíduo desapega. Eu já participei de uma das mediações, que foi partilha de bem, várias, né? E é incrível, depois que existe esse acolhimento, o desapego, sabe? Aquilo ali é apenas o apego da minha emoção que não foi acolhida, o apego do meu eu que precisa ser escutado, das minhas dores que não foram percebidas. E quando você tem um profissional que ele vai, pelo menos, dar uma parada, ele não vai resolver tudo, claro, né? Nem esse é o objetivo, mas é dar, sabe, esquecer um pouco a história. Vamos escurecer um pouco a história, porque eu preciso escutar você. Sabe, eu quero escutar o que está aqui dentro de você. Então, esse parar um pouco, colocar essa escuridão na razão, isso faz uma diferença incrível, tanto para o mediador, quanto para as partes. E o ponto principal de uma resolução de conflitos é a pacificação. E aquele conflito não retornar nem para o judiciário e nem mesmo
né, para conflitos extrajudiciais. A ideia é que aquilo ali seja digerido, absorvido, sabe, neutralizado, aquelas emoções de baixa vibração que estão pautadas na raiva, na culpa, né? Então, são essas emoções que levam a baixa vibração e levam a comportamentos conflituosos. Então, nessa baixa vibração que é o objetivo da justiça sensorial, reduzir um pouco com a estimulação dos 5 sentidos. Porque o nosso cérebro, ele não conhece palavras, ele conhece estímulos. Ele está ali paradinho, o cérebro, aguardando a parte periférica levar informações. A parte periférica são as nossas mãos. Olha só, nossas mãos você consegue abraçar, você consegue massagear, você consegue tocar no outro. Então, no momento que existe uma massagem, o massoterapeuta, ele consegue observar o ritmo do indivíduo. Se o indivíduo está agitado, o massoterapeuta não pode iniciar uma massagem lento. Não. Qual é a pegada de uma massoterapeuta para levar ao cérebro novas informações? O indivíduo está agitado, ele tem que começar com massagens mais agitadas. E aí, depois, ele vai acalmando para trazer o indivíduo na sua atenção plena, entende? Então, por isso que é importante termos esses terapeutas sensoriais. Por que terapeutas sensoriais? Porque são os terapeutas dos 5 sentidos, das mãos, do tato, que são os massoterapeutas, o terapeuta do som, o buraco do som, que precisa levar informações para o cérebro, né? Precisamos ter os aromaterapeutas que trabalham as emoções, né? E levam o indivíduo a respirar melhor. E respirando melhor, você consegue oxigenar o cérebro e consegue trazer novas informações. Eu já passei até isso aqui, já informei em diversas lives, até no congresso, sobre essa minha sessão de aromaterapia que eu tive com o Marcelo Santiago, que é um dos parceiros, um dos terapeutas do projeto. Ele, de acordo com a cromoterapia, ele fez online, né, comigo, já falei isso várias vezes. Então, eu fui escolhendo as cores das minhas emoções daquele momento, porque cada cor representa uma emoção. As cores representam as ondas vibratórias. Então, ali ele pediu para escolher umas 5 cores, mais ou menos. E ali ele percebeu o nível que eu estava, sabe, das minhas emoções de acordo com as cores. Diante disso, ele preparou os óleos essenciais adequados para as emoções que eu estava naquele momento. E aí, durante a manhã, eu colocava uma gota na mão, à tarde e à noite, e depois cheirava, fazia uma massagem em mim mesma. Nossa, isso foi incrível como me ajudou e me equilibrou. Eu sugiro que quem não conhece ainda a aromaterapia, que experimente, que tenha uma sessão de aromaterapeuta, escolham um aromaterapeuta que vocês conheçam e vejam como é bacana e como é rápido, como é imediato. E isso que eu achei bacana, trabalharmos os 5 sentidos durante as mediações, antes das mediações principalmente, porque o efeito é rápido. Cheirei aqui, eu já me sinto acolhida, eu já lembro que alguém me atendeu, alguém observou as emoções que eu estava naquele momento. Percebeu que eu sou um ser especial. Antes de qualquer situação que eu esteja passando, eu parei para escutar o que é que eu estava sentindo, o que é que eu preciso melhorar nesse momento. Ok. Aí aqui esse tratamento foram durante 15 dias. Hoje já estou com outras emoções. Ali eu estava passando por momentos um pouco mais ansiosos, porque eu estava organizando o congresso, ali estava me gerando uma certa ansiedade, sim, né? Como é que vai ser? Então, meu cabeção estava a mil, pensando muito, também estava com muita intuição, né? Hoje já passou tudo isso, já estou com outra emoção, né? Estou muito mais tranquila, muito mais leve, feliz, tal. Passou.
Então, agora já é um outro tipo de óleo essencial, outro blend que eu poderia manter as minhas emoções, entende? E isso quando eu vou me cuidando, me olhando, me percebendo, sabe? Tendo esse autocuidado, eu vou elevando minha vibração. Isso é importante que cada indivíduo faça isso por si só. Mas quando o indivíduo ele já perde essa autopercepção, então é necessário termos um terapeuta sensorial, seja ele um aromaterapeuta, um terapeuta do som, sabe, um cromoterapeuta, um massoterapeuta, enfim, qualquer terapeuta sensorial para estimular e te elevar um pouco a vibração. Claro que a autorregulação da vibração é uma responsabilidade de cada um. O terapeuta sensorial, ele não é responsável por ninguém. Ele apenas auxilia naquele momento que o indivíduo já se perdeu. Já perdeu sua emoção, que ele já está agindo, sabe, de forma intuitiva. A emoção chegou, bateu, ele está agindo e ali focou no problema e está indo. O indivíduo, quando ele já tem um controle, ele percebe um conflito à vista, ele cai fora, né? Então eu mesmo já percebo ali algum conflito, assim, ali é terreno de conflito. Não vou baixar minha vibração, então já saio fora, vou me afastando da pessoa. Mas quando o indivíduo ele perde isso, ele precisa de alguém que escute ele para dar uma ajudada naquele momento. Então por isso que eu defendo muito, mas muito mesmo, levanto a bandeira. Estou aqui toda segunda-feira às 19 horas, relembrando que todo indivíduo precisa ser cuidado por si mesmo, mas quando não consegue por si mesmo, possamos ter esses terapeutas para ajudar, principalmente no conflito. Isso é uma questão de saúde pública, porque eu já percebi que tem uma média de 80% de pessoas adoecidas que possuem processos judicializados. Isso é grave. As pessoas esquecem de si mesmas, elas estão doentes. Vários problemas somatizados, problemas de pele, insônia. Nossa, insônia é um alto índice de insônia. E isso é um problema no indivíduo que não dorme, né? Então, essa é a bandeira que eu venho levantando. E foi o meu despertar. Isso nosso sensorial, gente. Olha o sensorial como ele é importante. E nós, às vezes, não nos atentamos ao sensorial. Ficamos muito mais atentos às palavras, tudo que é dito. E não damos atenção, escurecemos, né, todo o nosso campo do contexto sensorial. Então, levanto sim essa bandeira e o quanto que é importante. Eu estudei, eu tenho entrado em contato até com uma moça, Tati Ribeiro. Ela trabalha no marketing sensorial, trabalha com um laboratório para análise de produtos para lançar no mercado do marketing sensorial. Então, para você conseguir segurar um cliente, você trabalha também os 5 sentidos. Quando eu falo aqui a questão da calça jeans, a calça jeans, todos nós já temos no cérebro o cheiro da calça jeans. Porque, o buraco aqui do nariz, que é o nosso campo de entrada, já levou ao cérebro uma informação, qual é o cheiro da calça jeans. Já está aqui na minha memória. O cheiro de um carro novo, se eu for comprar um carro, vou comprar um carro velho ou um carro novo? Ah, um carro novo. Porque o cheiro já está registrado na minha mente. Então, isso tudo é trabalhado também no marketing sensorial, né? Eu tenho um amigo que ele tem deficiência visual e ele disse: Sheila, eu já sei quando eu estou perto da minha casa. Porque perto da minha casa tem uma padaria e ali tem o cheiro do pão. Então, olha só como ele vai se guiando pelo sensorial. E nós que enxergamos, que temos o nosso cabeção, os nossos sentidos nós deixamos, de certa forma, em segundo plano. E muitas vezes no contexto de um conflito, é difícil você acessar o outro. O que é que aquele sentimento oculto está levando aquele conflito? Eu fiz uma vez uma mediação
E foi incrível, porque foi um rapaz, até ele estava com tanto ciúme da esposa, que ele colocou até um sensor no carro. Então, onde ela ia, ele ia guiando essa moça, né? E até um dia que ela chegou no shopping, e quando chegou no shopping, descarregou o sensor, né? Aquele rastreador, desculpa. E aí ele ficou embaixo do carro, olha a loucura, ele ficou embaixo do carro para recarregar o rastreador. E aí nisso, quando ela volta, ela estava no shopping, viu o cara embaixo do carro, o ex-marido, eles estavam brigando em fase de divórcio. Foi uma confusão dentro do shopping, porque ela teve que chamar a polícia, porque ela achou que o cara, o ex-marido, estava colocando uma bomba para o carro explodir. Então, na realidade, olha o movimento. Na realidade, ele colocou aquele rastreador porque ele estava com medo, a vibração baixa dele era do medo da esposa, né? Buscar um novo namorado. E ela não estava nem com namorado, nem nada. Só loucura, só viagem do cara, sabe? Então, qual a emoção que estava nele para ele ter aquele comportamento? A emoção do medo. Então gerou um tumulto, um comportamento inadequado dele. E o dela também gerou um comportamento inadequado quando ela chama a polícia ali dentro do shopping, porque ficou com medo, olha a emoção do medo, pensando que tinha uma bomba que ele queria explodir o carro. Enfim, tudo isso porque estava em torno do quê? Do amor. Os dois se amavam, mas um estava com medo do outro. Entende? Então, essa emoção do medo é que leva ao conflito. E ali, quando você vai conversar durante a mediação, foca na história. Que o indivíduo colocou um rastreador, que aí a pessoa perdeu a sua privacidade. Entende? Mas ali não é a história que nos interessa. O que nos interessa é a emoção que está pulsando nas partes. Eu preciso identificar qual é essa emoção. Então, a emoção que foi identificada ali foi do medo dele, insegurança. Tudo isso são emoções de baixa vibração. E aí tem toda a história, né, do rapaz, por que ele se comporta assim. Ok, mas isso não é papel do mediador. Nós estamos ali porque ali é um divórcio e tem partilha de bens e ponto, é isso. O mediador, ele não tem a formação de terapeuta. E ali, a grande dificuldade que nós temos como mediadores é trazer o indivíduo para o aqui e agora e observar aquele conflito ali. Então, quando você tem um terapeuta sensorial nos auxiliando nesse processo, vai ajudar muito, tanto para o mediador, quanto para as partes. E ali, quando você trabalha o medo, identifica, você faz uma sessão de aromaterapia, o aromaterapeuta consegue mostrar para esse indivíduo que ele está com medo, faz o blend dele, prepara, pede para ele respirar, trabalhar ali os 7 dias, observando o medo dele. Enfim, ele parou para escutar a emoção dele, entende? Então nós precisamos dar uma parada durante a resolução de conflitos, não focar na história, focar na emoção. O indivíduo precisa ser cuidado na sua emoção. E essa parada faz toda a diferença. Entende? Então, essa aí é que é a mensagem, e os benefícios da mediação sensorial está pautada nesse contexto, que pacifica muito, e é incrível. E eu vou te falar, já tive mediações que após a mediação, as partes pediram sessão de massoterapia, né? Porque às vezes é tão estressante uma mediação, porque você precisa depois digerir aquele acordo que foi feito. Então essas oficinas sensoriais, elas não são importantes apenas antes, mas durante uma mediação é bacana, porque o mediador também, se ele perceber que ainda tem muita emoção ali pulsando, ele pode parar a mediação, pode pedir apoio a um terapeuta sensorial, fazer massagens em todo mundo ali, sabe? Ter um momento de terapia do som para fazer uma elevação vibracional e retorna-se para a mediação. E também é importante
Após a mediação, depois que se assinou esse termo de acordo, cuidado com as partes. Eu ficava, sinceramente, muito angustiada, porque depois que fazia as mediações, os acordos eram firmados, eu pensava, nossa, como é que ficou aquele casal? Será que eles conseguiram digerir aquele acordo ou não? E tendo um terapeuta sensorial, para mim, eu fico muito mais assim, até, sabe, assim, aliviada, sabendo que tem uma pessoa, um profissional cuidando, auxiliando essas partes após a resolução do conflito. E durante a nossa vida, nós vamos nos deparar com diversos conflitos. Esse não vai ser o último, sabe? Vão ter vários. Então, essa que é a importância das partes saberem que eles podem encontrar um terapeuta. E não precisam sempre bater na porta do judiciário, sempre bater na porta de um escritório de advocacia para resolver seus conflitos. Eles precisam olhar para as suas emoções, gerir as suas emoções. Então, às vezes eu estou com medo de perder o meu marido. Tenho que acessar isso. Eu não tenho por onde correr, eu preciso acessar isso. Estou com medo, ponto. E agora, o que é que eu faço? Qual a estratégia que eu vou fazer para isso? Não adianta eu ficar brigando e ir só no impulso, sabe? Do medo. Porque quando eu entrar no impulso do medo, eu vou ficar fazendo um monte de besteira. E é isso que nós percebemos durante a resolução de conflitos. Vários comportamentos inadequados em função de emoções que o indivíduo está sendo guiado só por emoções de baixa frequência, né? Então, vamos ficar atentos. Que nós temos portas de entrada. Qual é a nossa porta de entrada? Os buracos, ó, nariz, boca, entra aqui comida, um coffee break é sempre muito bem-vindo ali na mesa de mediação, salgados, doce, um suco, que aí você está levando para o cérebro, que ali é um ambiente para resolver conflitos, não é um ambiente para briga. Você está levando novas informações. É uma quebra de paradigmas dessa justiça sensorial. É quebrando mesmo e trazendo bem, né? Trazendo a terapia do som para que se eleve mais a vibração. E aí você pensa, Sheila, se tem entrada, tem saída, né? Qual é a nossa saída? A nossa saída, quando nós evacuamos. Quantas pessoas têm dificuldade para evacuar? Porque o intestino não está trabalhando bem. Então, as emoções, quando elas não estão sendo bem digeridas, o que entrou não foi legal para o cérebro, as nossas portas de entrada não foram legais, vai para o intestino, você começa a ter dificuldade para evacuar. E aí você tem que cuidar também dessas emoções, dessas portas de entrada que estão indo para o cérebro, entende? Então nós temos as portas de entrada e a porta de saída, e nós temos que ficar atentos a tudo isso. Então, estou fazendo assim lives, nossa, passou já 30 minutos, estou fazendo lives assim curtas de 30 minutos durante as segundas-feiras, só para batermos papo, para quem quiser tirar alguma dúvida, e deixar claro que o nosso curso da Justiça Sensorial, que é uma parceria da CERT e da EMAB, que está cuidando desse curso, as inscrições já estão abertas. O certificado vai ser emitido pela EMAB, Escola de Magistrados da Bahia, sendo ministrado pela CERT, né, que é uma instituição de cursos e concursos muito bem conceituada aqui na Bahia. A inscrição está na minha bio e as aulas já vão começar agora na sexta-feira. Toda sexta-feira, são 15 encontros, toda sexta-feira pelo Zoom. Vai ser bem bacana, bem disruptivo. O público-alvo do nosso curso são terapeutas integrativos, advogados, mediadores, árbitros, estudantes de direito. Isso é muito bom também, esse curso para os estudantes de direito, porque eles já saem da universidade com a postura diferenciada. Que tipo de profissional que eu quero ser? E aí eles já podem também já estabelecer parcerias com terapeutas sensoriais, sabe? Mesmo ele trabalhando sem ter um escritório de advocacia, ele pode ter essa parceria com esses terapeutas sensoriais que já fizeram o curso da Justiça Sensorial, que já entendem o projeto, e aí eles já direcionam
os seus clientes para esses terapeutas, antes mesmo de iniciar uma mediação. Porque um outro ponto também marcante para os advogados é que as partes jogam muita atenção no advogado e ele termina assumindo um papel de terapeuta também, o advogado, e ele não é terapeuta. E o que acontece? Essa mistura não é legal. O advogado, às vezes, muitas vezes, na realidade, absorve aquele conflito e aí ele somatiza junto com a parte, vai, de certa forma, guerrear com a outra parte. Né? Então, quando ele tem um terapeuta sensorial como parceiro, esse advogado, ele já encaminha também seus clientes para esses terapeutas antes de iniciar uma mediação. Isso vai ser muito bacana para esse advogado, porque as partes vão perceber ele como um profissional diferenciado. E ninguém ali está querendo resolver um conflito, focar no conflito. Cada um está querendo olhar suas emoções. E quando você tem um profissional que consegue ter uma visão diferenciada, uma pegada diferenciada, com certeza ele vai ser um profissional posicionado de forma diferenciada no mercado. E ali ele tem sim como cobrar também de forma diferenciada. Né? A mesma coisa do mediador. O mediador que tem essa pegada sensorial, ele tem um valor agregado, no seu valor como profissional. E qual o valor desse mediador? Ele vai inserir na tabela dele, bom, se eu consigo resolver conflitos, né, de uma forma mais humanizada, eficiente, vou ficar com minha agenda lotada, tenho sim como inserir um valor diferenciado nos meus honorários. Então, o valor tanto do mediador quanto do advogado tem uma pegada diferenciada. Estudante de direito, venha para o curso para você já ter um perfil diferenciado no mercado. E para os terapeutas, é um novo mercado que se abre, né? Porque até então é muito simples trabalhar com terapias integrativas para as pessoas que vão buscar esses terapeutas. Meio caminho andado, poxa, eu vou buscar um terapeuta, até mais ou menos, né? Já percebi que eu estou precisando de um atendimento a mais. Mas aquele indivíduo que percebe, quer dizer, que nem percebe as suas emoções, já se perdeu, é esse que precisa de um atendimento. Por isso, a presença desses terapeutas vai fazer uma diferença incrível na resolução de conflitos. Ok? Então, não esqueça, vamos nos encontrar sexta-feira já no nosso curso, que começa às 19 horas e com a certificação da EMAB, Escola dos Magistrados da Bahia, e sendo gerenciado pela CERT, uma instituição de cursos e concursos bem conceituados aqui na Bahia. Estamos juntos e até sexta-feira. E não esquecendo de colocar o cabeção um pouco para adormecer, porque esse cabeção que causa às vezes muitos conflitos e acelera ainda mais a intensificação, né? Dimensiona muito maior um conflito que pode ser resolvido de forma mais leve. Ok? Então, um abraço e encontro vocês no nosso curso na sexta-feira. Começa agora. Um abraço e até mais. Tchau, tchau.